A Primeira República Brasileira, normalmente chamada de República Velha, foi o período da história do Brasil que se estendeu da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 1930, que depois o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luiz. A chamada República Velha é dividida pelos historiadores em dois períodos. O primeiro período, chamado de República da Espada, foi dominado pelos setores mobilizados do Exército, apoiados pelos republicanos, e vai da proclamação da República do Brasil, no 15 de novembro de 1889, até a eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, que foi a República da Espada, que teve um poder mais centralizador, em especial por temores da volta da monarquia, bem como para evitar a possível divisão do Brasil. Vou falar um pouco da história. O primeiro partido republicano no Brasil foi o Partido PRP, criado na Convenção de Itu em 1873. O PRP era um partido legalizado. Apesar do Brasil ser uma monarquia, o PRP conseguiu eleger apenas 3 deputados na Assembleia Geral de Deputados durante o período do Brasil, em 1822 a 1889. Porém, conseguiu infiltrar-se no meio militar, que foi decisivo para a queda da monarquia constitucional brasileira e, portanto, do imperador Dom Pedro II. Proclamação. O movimento militar de 15 de novembro de 1889 foi bem sucedido, destronando o imperador Dom Pedro II. Atitudes como aquelas praticadas em 17 de novembro eram previstas como Código Criminal de 1830 da monarquia como crime grave, caso não tivesse êxito. O Diário Popular de São Paulo publicou em 18 de novembro artigo de jornalista Aristides Lobo, nomeado ministro do Interior do governo provisório, que fora testemunha ocular da proclamação da República. Neste artigo, a grande repercussão é mostrando que o movimento foi essencialmente militar, não havendo participação popular na proclamação da República. Governo provisório. Durante o governo provisório, foi decretada a separação entre o Estado e a Igreja. Foi concedida a nacionalidade brasileira a todos os imigrantes residentes no Brasil. Foram nomeados governadores para as províncias que se transformaram em estados. A família imperial brasileira foi banida do território brasileiro, só podendo a ele retornar a partir de 1920. Pouco antes do falecimento, em 1921, da princesa Isabel, herdeira do trono brasileiro, e pouco antes do centenário da independência do Brasil, que foi comemorado em 1922. O decreto 4.120 de 3 de setembro de 1920 revogou o banimento da família real. O governo provisório terminou com a promulgação, em 24 de fevereiro de 1891, da primeira Constituição Republicana do Brasil, a Constituição de 1891. Passando a partir daquele dia, Deodoro a ser presidente constitucional e eleito pelo Congresso Nacional, devendo governar até 15 de novembro de 1894. Deodoro, apoiado pelos militares, derrotou o candidato dos civis, Prudente de Moraes. Constituição de 1891. No início de 1890, iniciaram-se as discussões para a elaboração da nova Constituição, que seria a primeira Constituição republicana e que vigorava durante toda a República Velha. Após um ano de negociações com os poderes que realmente comandavam o Brasil, a promulgação da Constituição Brasileira aconteceu em 24 de fevereiro de 1891. O principal autor da Constituição da República Velha foi Rui Barbosa. A Constituição era fortemente inspirada na Constituição dos Estados Unidos.
Consolidação. Somente em 21 de abril de 1893, o povo brasileiro pôde livremente escolher, através de um plebiscito nacional, o sistema de governo. A escolha popular por ampla maioria de 84% dos votos válidos foi pela República Presidencialista, o que deu legalidade ao tipo de governo implantado pelo golpe de Estado de 15 de novembro de 1889. Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, governando 1 ano e 3 meses no governo provisório, e 9 meses como presidente eleito pela Assembleia Nacional Constituinte em 25 de fevereiro de 1891, ainda na chamada República da Espada. Seu governo foi marcado por crises econômicas e movimentos contra a sua forma autoritária de governar. Em 22 de agosto de 1891, o Congresso Nacional exigiu um conjunto de leis que visava a redução de poder do presidente da República, Deodoro da Fonseca, que então declarou estado de sítio e tentou dar um golpe de Estado após a pressão dos militares que apontaram canhões para o Rio de Janeiro. Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo em 23 de fevereiro de 1891, deixando Floriano Peixoto vice-presidente em seu lugar. Floriano Peixoto, governando no lugar de Deodoro da Fonseca, podia ficar no poder por apenas 3 meses. Após isso, eleições seriam promovidas para eleger um novo presidente. A Constituição de 1891, no seu artigo 42º, dizia que se por qualquer causa ficasse vago o cargo de presidente, não havendo ainda 2 anos de mandato titular, seriam realizadas novas eleições para presidente. Assim, o mandato de Floriano Peixoto como presidente, que se estendeu de 23 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 1894, foi considerado pelos seus adversários como sendo inconstitucional, pois Deodoro da Fonseca governou como presidente constitucional somente a partir da data da promulgação da Constituição de 1891. Portanto, Deodoro não havia cumprido ainda 2 anos de mandato. República Oligárquica. Em 1894, com a saída de Floriano Peixoto, começou a se formar a República Oligárquica, dominada pelas oligarquias paulistas, mineiras e gaúchos. Na República Oligárquica, o poder político federal ficou nas mãos de oligarquias cafeeiras, paulistas e mineiras, que dominaram o governo federal na maior parte desse período, por meio da chamada política do café com leite. O café, que era referência a São Paulo, maior produtor e exportador de café do país, e o leite, que é uma referência a Minas Gerais, tradicional produtor de leite, e era o segundo maior produtor de café na República Velha. A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal, para que houvesse uma alternância de poder entre os políticos de São Paulo e Minas. Foi formalmente instituída no governo de Campos Salles. Assim, a escolha do presidente ficava com o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Para garantir o resultado da votação, eles usavam o coronelismo, o voto de cabresto. Essa política foi quebrada por Washington Luiz, era um paulista, e apoiou para a presidência outro paulista, Júlio Prestes. Com essa indicação rompida, o pacto de revezamento entre os paulistas e os mineiros. Esse rompimento fez com que os mineiros se unissem com os políticos do Rio Grande do Sul e outro candidato à presidência. A política do café com leite, que inicialmente foi um arranjo político no qual se lançava um paulista a candidato a presidente e um mineiro candidato a vice-presidente. Política dos governadores. Existia uma política em que o presidente apoiava os governadores do estado e os governadores garantiam a eleição para o Congresso de certos candidatos oficiais, estabelecendo assim um apoio mútuo entre os governadores e o presidente. Essa política afirmava no governo de Campos Salles, foi chamada de política dos governadores, confundida enormemente com a política do café com leite. Essa política uniu os interesses dos políticos locais que estavam
sendo sufocados pela monarquia, a política federal que estava apoiando o setor cafeeiro. Dessa maneira, uma autonomia tanto para o governo federal quanto para as oligarquias estaduais, embora um dependesse politicamente do outro. O fortalecimento dos coronéis foi uma das consequências dessa política. Outra consequência dessa política era a predominância de São Paulo e Minas Gerais perto dos demais estados, chegando ao ponto de controlar acordos para a sucessão presidencial por mais de 30 anos. Essa consequência era a política do café com leite. Coronelismo. Quem organizava a vida política diretamente no contato com a população dos municípios era a figura carismática do coronel, sempre fazendeiro, sendo geralmente o líder da maçonaria local. O coronel, apesar do nome, era um líder essencialmente civil, em um país com 80% de sua população rural, onde tinha que se caminhar muito para fazer política. Era o coronel o elo entre a população e o poder estatal. Durante a República Velha, os coronéis tinham domínio sobre suas terras e uma influência sobre algumas regiões. O domínio dos coronéis sobre suas terras permitiu com que eles controlassem os eleitores em seus currais eleitorais, que eram regiões controladas politicamente pelos coronéis, para que esses eleitores sempre votassem nos candidatos impostos pelo coronel. Esse tipo de voto era conhecido como voto de cabresto, pois os jagunços controlavam os votos através da coerção física. Dessa maneira, os eleitores que fossem contra a aspiração do coronel eram punidos com perda de trabalho ou até mesmo sendo vítimas de homicídio. O termo coronel ele começou a ser usado no Brasil por líderes políticos locais já no período da regência, a partir de 1831, quando foi criada a Guarda Nacional em substituição às companhias de ordenanças extintas naquele ano e que foram de grande importância na época do Brasil Colônia. A patente mais alta na Guarda Nacional era a patente de coronel, a qual era atribuída ao fazendeiro mais importante de uma região, na qual havia um batalhão formado na Guarda Nacional. O coronelismo perdeu força após a Revolução de 1930, por isso deixou de existir em diversas regiões do Brasil. Movimentos revolucionários. Foram várias revoltas de caráter popular, ocorridas na República Velha. Durante o período ocorreu a revolta da Armada, seria ameaça ao governo Floriano Peixoto, e uma revolução de caráter regional, a Revolução Federalista. Durante o período civil, além da questão externa da anexação do Acre, ocorreram grandes revoltas internas no país de caráter localizado. A Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Sedução de Juazeiro e a Guerra do Contestado. Outras revoltas de caráter estadual, além da citada Revolução, foram a Revolução de 1923 e a República de Princesa, ocorrida na Paraíba em 1930. Nenhuma delas, porém, se constituiu na tentativa de se derrubar o governo federal. Já o movimento tenentista, que gerou a revolta do Forte de Copacabana em 1922 e a Coluna Prestes, a partir da Revolta Paulista de 1924, ela se constituiu em ser ameaça ao governo federal, apesar de debelados o descontamento geral em relação ao regime da República Velha, tanto por parte dos setores da sociedade do processo de decisão, quanto da baixa oficialidade do exercício, levaram em outubro de 1930 ao movimento que pôs um fim a este período da história brasileira. Primeira Guerra Mundial. Embora tenha declarado neutralidade oficialmente em 1914, devido ao bloqueio imposto pela Marinha Alemã às portas da Inglaterra e França, devido ao prolongamento daquele conflito, que inicialmente imaginavam-se que seria uma guerra geograficamente restrita e de curta duração, o Brasil viu-se inevitavelmente envolvido, dado o afundamento por submarinos alemães de navios da Marinha Mercante Brasileira, que faziam rota comercial próxima às costas anglo-francesas. Para contornar a carência do país em infraestrutura industrial militar, a administração eleita em 1918
desenvolveu um plano estratégico para que o mesmo pudesse participar efetivamente do conflito na Europa, contornando essa deficiência. Semana da Arte Moderna. Artistas intelectuais influenciados por transformações da Europa e da época e pela efervescência do cenário político realizaram a Semana da Arte Moderna de 1922 durante o governo de Epitácio Pessoa em São Paulo, que também deu seu apoio. O movimento surgiu como um marco na história cultural do país e propunha a renovação das artes, abrindo espaço para a arte verde e amarela. Decadência e fim. Através da política dos estados de São Paulo e Minas Gerais, Arthur Bernardes foi eleito presidente em 1922. Ele recebeu um país em crise, por causa das constantes rebeliões, em virtude das agitações militares e pelos primeiros efeitos da crise depois da Grande Guerra. Por isso, o governo de Arthur Bernardes ficou conhecido como decretação e pelas constantes renovações do estado de sítio. Sociedade estudantil. Esse período é de 1889 a 1930, chamada de República Velha, também conhecida como Primeira República, e quase todos os presidentes eram bacharéis em direito, menos Epitácio Pessoa. Eram membros da faculdade secreta da Faculdade de Direitos, conhecida como Bolsa. Os candidatos à oposição presidencial também eram membros. José Adriano criou o Partido Democrático em São Paulo, quebrando a harmonia do PRB e posteriormente a união ao gaúcho da Revolução de 1930. Depois da vitória da Revolução de 1930, a revolta contra a Bolsa foi tanta que tentaram profanar o título do professor Julius Franklin. Porém, dois ministros de Vargas do governo provisório pertenceram à Bolsa. Economia. No campo da economia predomina a exportação de café. Foi também um período de modernização com grande suporte de industrialização, como ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, a economia continua dominada pela cultura do café até a quebra da Bolsa de Valores em Nova York durante a crise de 1929. O ciclo da borracha. Houve um grande surto de produção e exportação da borracha na região amazônica durante o início da República Velha, chegando a ocupar o segundo lugar nas exportações brasileiras, perdendo apenas para o café. Durante muito tempo, a borracha brasileira dominava o mercado internacional, até que a Inglaterra começou a produzi-la em larga escala, depois de ter contrabandeado mudas de seringueiras do Brasil. O preço internacional da borracha caiu e a borracha perdeu seu valor no Brasil. O legado. O monarquista do político que fizeram carreira em 1930 são contrários à República Velha. Na República Velha, o discurso do político se referia, em termos gerais, na defesa do país, em leis, na consolidação das fronteiras, ao invés do que ocorreria após a Revolução de 1930. Quando os políticos assumiram a discussão, a esquerda, falando com os conflitos sociais, denegrindo a imagem do político da República Velha. Na defesa da República Velha, foi feita através de uma visão liberal, alegando que a corrupção era mínima. Lembra os defensores da República Velha também que não havia intervenção estatal na economia, salvo para a defesa do café, o que permitiu um grande surto industrial e modernização do país, sem as mazelas da estatização da economia comuns após 1930. Os monarquistas, por seu lado, lembram que o Império Brasileiro tinha conhecido um período de paz de 40 anos inédito no mundo, de 1949 a 1989. Como ao contrário do Império, houve uma República Velha, muitos conflitos armados e violência. A República Velha foi acusada pelo monarquista de ter sido a causa de tantas revoltas políticas. Por seu lado, os defensores da República Velha, contra os argumentos de que esse conflito político eram inevitáveis com a urbanização do país, com a política do Estado
com o Dr. Campos Salles era muito boa, é que quanto à política dos estados foi esse seguinte ocorrer a revoltas armadas.